Você já percebeu que algumas pessoas parecem ouvir a direção de Deus até nos mínimos detalhes? E se eu te disser que existe uma sabedoria avançada, disponível para você, que muda completamente a forma como Deus guia sua vida? Fica comigo. Você já acordou sem saber qual caminho tomar? Já enfrentou decisões que pareciam impossíveis, clamando por direção divina? A sabedoria que vem do alto não é privilégio de poucos escolhidos. É promessa para todo aquele que a busca com coração sincero. Quantos de nós acordamos pela manhã sem saber qual caminho tomar? Quantos enfrentam decisões que parecem impossíveis, clamando por direção divina? A sabedoria que vem do alto não é privilégio de poucos escolhidos. É promessa para todo aquele que a busca com coração sincero. Charles Spurgeon, aquele pregador incomparável que tocou multidões com a verdade do Evangelho, costumava dizer que a sabedoria de Deus não se encontra nos livros dos sábios deste mundo, mas no coração daqueles que se prostram diante do Senhor. Ele ensinava que não basta conhecer sobre Deus, é preciso conhecer a Deus. E nesse conhecimento íntimo, profundo, transformador, reside a sabedoria que guia nossos passos, mesmo nas horas mais sombrias. Observe como Tiago nos instrui com clareza cristalina. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Não é maravilhoso? O próprio Deus se compromete a nos dar sabedoria quando a pedimos. Mas perceba a condição. É preciso pedir. É necessário reconhecer nossa necessidade, nossa insuficiência, nossa dependência total dele. Muitos crentes vivem como órfãos espirituais, tomando decisões baseadas apenas no que seus olhos veem ou no que suas emoções ditam. Escolhem caminhos guiados pela conveniência do momento, pela pressão das circunstâncias, pelo conselho de pessoas que nem sequer conhecem os caminhos de Deus, e depois se perguntam por que suas vidas parecem navios sem rumo, jogados de um lado para outro pelas ondas da incerteza. A sabedoria avançada que Deus oferece não é apenas conhecimento acumulado. Não se trata de decorar versículos ou frequentar cultos regularmente, embora essas práticas sejam valiosas. Spurgeon enfatizava que a verdadeira sabedoria divina transforma o modo como enxergamos cada situação, cada relacionamento, cada escolha diante de nós. É uma lente espiritual que nos permite ver além das aparências, discernir entre o bem e o mal, entre o que é de Deus e o que é do adversário. Pense em Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Quando Deus lhe apareceu e disse: "Peça o que você quiser que eu lhe dê", Salomão não pediu riquezas, nem fama, nem longa vida. Ele pediu um coração sábio para governar o povo e discernir entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. E Deus não apenas concedeu sua petição, mas acrescentou tudo aquilo que ele não havia pedido. Aqui está um princípio poderoso. Quando buscamos primeiro a sabedoria de Deus, todas as outras coisas nos são acrescentadas, mas o contrário não funciona. Podemos acumular riquezas, conquistar posições, ter relacionamentos e ainda assim viver em profunda confusão espiritual, sem direção, sem propósito verdadeiro, sem a paz que só a orientação divina proporciona. A sabedoria que Deus deseja nos dar vai além de nos mostrar qual emprego aceitar ou com quem nos relacionar. Ela nos ensina a viver de maneira que glorifique o nome do Senhor em cada respiração. Nos capacita a responder com graça quando somos ofendidos, a perdoar quando fomos feridos, a amar quando seria mais fácil guardar ressentimento. Essa sabedoria nos torna semelhantes a Cristo, e não há conquista maior nesta terra. Provérbios 4:7 nos exorta. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Repare na urgência dessas palavras. Com tudo o que você possui. Não é uma sugestão casual, é um mandamento imperativo. A sabedoria deve ser nossa busca prioritária, nossa maior ambição, nosso tesouro mais precioso. Mas como adquirimos essa sabedoria que nos torna sensíveis à voz de Deus em todos os momentos? Como desenvolvemos esse ouvido espiritual que reconhece sua direção mesmo em meio ao barulho do mundo? Spurgeon nos lembraria que começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
declara o salmista, Salmo 111:10. Temer a Deus não significa ter pavor dele, mas reverenciá-lo, respeitá-lo, honrá-lo acima de todas as coisas. Quando tememos a Deus verdadeiramente, nossas prioridades mudam. O que antes parecia importante perde o brilho. O que o mundo valoriza já não nos seduz da mesma forma. Começamos a avaliar nossas decisões não pelo que nos traz vantagem imediata, mas pelo que agrada ao coração do Pai. E nessa mudança de perspectiva, a sabedoria começa a fluir como rio de águas vivas em nosso interior. Se você deseja se inscrever em nosso canal e caminhar conosco nessa jornada de crescimento espiritual, aperte o botão de inscrição agora. Você não está sozinho nessa busca por uma vida guiada pela sabedoria divina. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, preparamos um material especial que tem transformado vidas. Nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. É um recurso valioso que pode ser o primeiro passo para uma nova estação em sua caminhada com Deus. A sabedoria divina não cai do céu enquanto dormimos, nem aparece magicamente em nossa mente quando acordamos. Ela é cultivada, nutrida, desenvolvida através de práticas espirituais que nos aproximam cada vez mais do coração de Deus. E a primeira dessas práticas é a imersão profunda e constante na palavra do Senhor. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não respondeu ao inimigo com argumentos filosóficos ou raciocínios humanos. A cada investida de Satanás, Cristo respondia: está escrito. A palavra de Deus era sua arma, seu escudo, sua sabedoria. E se o próprio Filho de Deus dependia das Escrituras para vencer as batalhas espirituais, quanto mais nós precisamos dela para navegarmos pelas águas turbulentas desta vida. O Salmo 119, 105 nos revela: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Perceba a beleza dessa imagem. A palavra não ilumina todo o futuro de uma vez. Ela é lâmpada para os pés, mostrando o próximo passo. É luz para o caminho, guiando-nos passo a passo, decisão após decisão. Deus não nos dá sabedoria para os próximos 10 anos de uma só vez. Ele nos concede direção para hoje, para agora, para este momento. Quantos de nós queremos que Deus nos mostre todo o mapa da nossa vida antes de darmos o primeiro passo? Queremos garantias, certezas absolutas, conhecimento completo do futuro. Mas a sabedoria divina funciona de maneira diferente. Ela nos ensina a confiar enquanto caminhamos, a obedecer mesmo sem compreender plenamente, a seguir sua voz mesmo quando o caminho parece escuro. A meditação na palavra não é leitura apressada de alguns versículos antes de dormir. É ruminar as Escrituras, permitir que elas penetrem profundamente em nosso espírito, que questionem nossos valores, que transformem nossa maneira de pensar. Josué recebeu esta instrução: não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Meditar dia e noite. Não é exagero poético. É receita divina para uma vida guiada pela sabedoria do alto. Quando enchemos nossa mente com a verdade de Deus, quando permitimos que suas palavras habitem ricamente em nós, algo sobrenatural acontece. Começamos a pensar como Deus pensa. Nossas reações mudam. Nossas escolhas se alinham com sua vontade. Desenvolvemos aquilo que Paulo chama de a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Mas a sabedoria avançada também requer algo que muitos crentes negligenciam: a prática da oração profunda e persistente. Não estou falando daquelas orações mecânicas, repetitivas, vazias de verdadeira comunhão. Falo da oração que abre o coração diante de Deus, que espera em sua presença, que ouve além de apenas falar. Você já reparou como a maioria das nossas orações são monólogos? Apresentamos nossas petições, derramamos nossas queixas, pedimos suas bênçãos, e então dizemos amém e seguimos com nossa vida. Mas a verdadeira oração é diálogo. É falar e ouvir. É apresentar nossas questões e então silenciar, aguardar,
permitir que o Espírito Santo fale ao nosso espírito. Provérbios 2, 3, 5 nos ensina: se você clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você temerá o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Percebe a intensidade descrita aqui? Clamar, gritar, procurar como se procura prata, buscar como se busca tesouro escondido. Não é busca casual, é perseguição intensa, é desejo ardente. Quando foi a última vez que você buscou a sabedoria de Deus com essa intensidade? Quando você clamou por direção divina com a mesma paixão com que alguém procura um tesouro perdido? A maioria de nós quer sabedoria, mas não está disposta a pagar o preço da busca. Queremos respostas instantâneas, direção imediata, sabedoria sem sacrifício. Mas os tesouros mais valiosos sempre exigem escavação profunda. A oração nos conecta diretamente à fonte de toda a sabedoria. Quando oramos, não estamos tentando convencer Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. Estamos nos alinhando com Sua vontade, abrindo nosso coração para receber Sua direção, sensibilizando nosso espírito para ouvir Sua voz. E quanto mais tempo passamos em Sua presença, mais clara Sua voz se torna. Há também outro elemento crucial na aquisição de sabedoria avançada: a disposição de aprender com as experiências da vida, tanto as vitórias quanto as derrotas. Deus frequentemente usa as circunstâncias difíceis para nos ensinar lições que jamais aprenderíamos em tempos de conforto. As provações não são castigos divinos, são salas de aula celestiais onde a sabedoria é forjada no fogo da experiência. Tiago 1, 2, 4 nos instrui: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As provações produzem maturidade, e a maturidade é irmã gêmea da sabedoria. Cada dificuldade que enfrentamos carrega uma lição que Deus quer nos ensinar. Cada erro cometido pode se tornar degrau para a sabedoria maior, se tivermos humildade para reconhecer nossos equívocos e aprender com eles. Os homens e mulheres mais sábios não são aqueles que nunca erraram, mas aqueles que transformaram seus erros em mestres silenciosos que os impedem de tropeçar nas mesmas pedras novamente. Existe um aspecto da sabedoria divina que muitos negligenciam, mas que é absolutamente essencial para sermos guiados por Deus em todos os momentos: a capacidade de discernir a voz do Espírito Santo em meio ao barulho do mundo. Vivemos em uma época de vozes incontáveis, opiniões intermináveis, conselhos contraditórios vindos de todos os lados. Como saber qual voz seguir? Jesus disse algo profundo sobre suas ovelhas: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Repare que ele não disse que algumas ovelhas especiais, mais espirituais, ouvem sua voz. Não. Todas as suas ovelhas ouvem. O problema não está na capacidade de Deus falar, mas na nossa habilidade de ouvir, de reconhecer, de distinguir sua voz entre tantas outras. A sabedoria avançada nos ensina a desenvolver sensibilidade espiritual. É como afinar um instrumento musical. No início, talvez não consigamos perceber quando uma corda está ligeiramente desafinada, mas com treino, com prática constante, nosso ouvido se torna capaz de detectar a menor discrepância. Assim funciona com a voz de Deus. Quanto mais tempo passamos em sua presença, mais facilmente reconhecemos sua orientação. O Espírito Santo foi enviado justamente para nos guiar em toda a verdade. Jesus prometeu: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, 26. Esse Conselheiro não está distante, indiferente, inacessível. Ele habita em cada crente, desejando nos conduzir, nos instruir, nos mostrar o caminho. Mas aqui está a questão que poucos compreendem. O Espírito Santo não grita, ele não força, ele não compete com o barulho. Sua voz é descrita como suave sussurro. 1 Reis 19, 12. Elias aprendeu essa lição de forma dramática.
Deus não estava no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo. Estava na voz mansa e delicada. E se não estivermos atentos, se nossas vidas estiverem cheias de agitação e ruído constante, perderemos sua orientação. A sabedoria divina, portanto, nos ensina a importância do silêncio. Precisamos criar espaços de quietude em nossas vidas agitadas, momentos onde desligamos o celular, afastamos as distrações e simplesmente esperamos na presença de Deus. O salmista conhecia esse princípio. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Salmo 46:10. Há poder no aquietar-se, há revelação no silêncio, há sabedoria na espera. Quantos de nós temos medo do silêncio? Enchemos cada momento com música, notícias, conversas, entretenimento. Nunca estamos verdadeiramente sozinhos com Deus. E então nos perguntamos por que não ouvimos sua direção. É como tentar ouvir alguém sussurrando em meio a uma festa barulhenta. Impossível. Não porque a pessoa não está falando, mas porque não criamos condições para ouvir. Outro elemento crucial da sabedoria avançada é a comunhão com outros crentes maduros na fé. Provérbios 11:14 afirma: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Deus frequentemente usa pessoas piedosas para nos dar direção, para confirmar o que Ele já está falando ao nosso coração, para nos alertar sobre perigos que não estamos enxergando sozinhos. Mas atenção, não estou falando de buscar opinião de qualquer pessoa. Estou falando de buscar conselho de homens e mulheres que verdadeiramente andam com Deus, que conhecem sua palavra, que têm frutos espirituais evidentes em suas vidas. Provérbios 13:20 nos adverte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Mostre-me seus conselheiros e eu te direi qual direção sua vida tomará. Infelizmente, muitos crentes se cercam de pessoas que apenas confirmam o que eles já querem ouvir. Buscam conselho de amigos que apoiarão suas decisões erradas, que justificarão seus pecados, que dirão palavras doces quando precisam ouvir verdades duras. Essa não é sabedoria, é insensatez mascarada de espiritualidade. A verdadeira sabedoria nos torna humildes o suficiente para ouvir correção. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato parece correto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Você está disposto a ouvir quando alguém piedoso aponta um erro em sua vida? Você consegue receber correção sem se ofender, sem se justificar, sem rejeitar a pessoa? Essa é marca de sabedoria genuína. Há também o aspecto da obediência imediata. A sabedoria não é apenas conhecer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus. Tiago 1:22 nos alerta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. De que adianta Deus nos mostrar o caminho se não estamos dispostos a caminhar nele? De que vale sua orientação se continuamos seguindo nossos próprios desejos? A obediência é o solo onde a sabedoria floresce. Cada vez que obedecemos a Deus, mesmo quando não entendemos plenamente, nossa capacidade de ouvir sua voz aumenta. Cada ato de obediência é como limpar um vidro embaçado. Nossa visão espiritual se torna mais clara. Nossa percepção da vontade divina se torna mais precisa. Desenvolvemos histórico com Deus, e esse histórico constrói confiança. Jesus foi direto ao ponto. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. João 7:17. Quer descobrir a vontade de Deus? Comece fazendo o que você já sabe que Ele quer. Obedeça à luz que você já tem, e mais luz será dada. Ignore o que Ele já revelou, e até o pouco entendimento que você tem será tirado. A sabedoria avançada também nos ensina a esperar no tempo de Deus. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea. Queremos respostas agora, soluções imediatas, direção instantânea. Mas Deus não opera no nosso cronograma. Isaías 40:31 promete: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar no Senhor não é perda de tempo, é investimento em sabedoria eterna. A sabedoria avançada que Deus deseja nos dar
transforma não apenas nossas decisões grandes, mas também cada pequena escolha do dia a dia. Ela muda a maneira como respondemos a um comentário ofensivo, como administramos nosso dinheiro, como tratamos aquele familiar difícil, como reagimos quando as coisas não saem como planejamos. A sabedoria divina não é apenas para os momentos de crise, mas para cada respiração, cada pensamento, cada palavra. Paulo nos ensina em Colossenses 3,17: "E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai." Tudo, não apenas as coisas espirituais, não apenas os momentos de oração ou culto, tudo, desde a forma como fazemos nosso trabalho, até a maneira como conversamos com o caixa do supermercado. A sabedoria de Deus deve permear cada área da nossa existência. Mas aqui está algo que precisamos compreender profundamente. A sabedoria divina muitas vezes contradiz a sabedoria do mundo. O mundo diz, vingue-se. Deus diz, perdoe. O mundo diz, acumule. Deus diz, compartilhe. O mundo diz, promova-se. Deus diz, humilhe-se. Paulo escreveu, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. 1 Coríntios 3,19. E a sabedoria de Deus frequentemente parece loucura aos olhos do mundo. Quando José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado e jogado na prisão injustamente, a sabedoria do mundo diria, torne-se amargo, guarde rancor, planeje vingança. Mas José escolheu o caminho da sabedoria divina. Manteve sua integridade, confiou no tempo de Deus e, quando finalmente teve poder para se vingar, preferiu perdoar. E foi exatamente essa escolha que o colocou na posição de salvar não apenas sua família, mas nações inteiras. A sabedoria avançada nos ensina a ver as situações da perspectiva da eternidade, não apenas do momento presente. Romanos 8:28 promete: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, não apenas as que fazem sentido. Deus tem capacidade de transformar até nossas piores experiências em degraus para nosso crescimento espiritual. Quando você está no meio da provação, quando as circunstâncias parecem desesperadoras, quando não consegue ver saída, a sabedoria divina o capacita a perguntar: o que Deus quer me ensinar através disso? Como Ele quer me transformar nessa situação? Que aspecto do caráter de Cristo Ele quer desenvolver em mim? Essas perguntas mudam completamente nossa postura diante das dificuldades. A sabedoria também nos ensina a administrar bem aquilo que Deus nos confiou. Não estou falando apenas de dinheiro, embora isso seja importante. Falo do nosso tempo, nossos talentos, nossa saúde, nossos relacionamentos, nossa influência. Somos mordomos, não proprietários. Um dia, prestaremos contas de como utilizamos cada recurso que Ele colocou em nossas mãos. Jesus contou a parábola dos talentos exatamente para nos ensinar esse princípio. Os servos que multiplicaram o que receberam foram chamados de bons e fiéis. O que enterrou seu talento, que desperdiçou sua oportunidade, foi chamado de mau e negligente. Mateus 25, 14 e 30. Deus não nos deu dons e capacidades para que os enterremos no solo da mediocridade ou do medo. Ele espera que os multipliquemos para sua glória. Há outro aspecto crucial da sabedoria avançada que não podemos ignorar: a capacidade de reconhecer e fugir das armadilhas espirituais. O inimigo é astuto. Ele não se aproxima anunciando suas intenções malignas. Ele vem disfarçado, oferecendo atalhos, sussurrando mentiras que soam como verdade, apresentando pecados embalados em papel de presente. Provérbios 14:12 nos adverte: há um caminho que ao homem parece direito, mas no final conduz à morte. Parece direito, parece lógico, parece inofensivo, mas conduz à morte. Quantos crentes naufragaram espiritualmente porque seguiram caminhos que pareciam corretos aos seus próprios olhos, mas que estavam em completa desarmonia com a palavra de Deus? A sabedoria nos capacita a discernir esses caminhos enganosos. Ela nos faz questionar nossas próprias motivações, nos leva a examinar
se nossas escolhas estão sendo guiadas por princípios bíblicos ou por conveniência pessoal. Nos ajuda a identificar quando estamos racionalizando pecados, quando estamos chamando o mal de bem e o bem de mal. Hebreus 5,14 fala sobre aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernimento não é dom que cai do céu pronto e acabado. É faculdade que se exercita pela prática. Cada vez que escolhemos o caminho de Deus, em vez do caminho fácil, fortalecemos nosso músculo espiritual do discernimento. A sabedoria avançada também nos torna pessoas de paz em meio ao caos. O mundo vive em constante agitação, ansiedade, preocupação, mas aqueles que são guiados pela sabedoria divina carregam uma paz que transcende o entendimento humano. Não é paz baseada em circunstâncias favoráveis, mas paz fundamentada no caráter imutável de Deus. Filipenses 4, 6, 7 nos instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é fruto da sabedoria que confia em Deus completamente, que descansa em sua soberania, que sabe que Ele tem o controle mesmo quando tudo parece fora de controle. Quando você desenvolve essa sabedoria, sua presença se torna fonte de tranquilidade para outros. As pessoas ao seu redor percebem que há algo diferente em você. Não é apenas otimismo superficial ou pensamento positivo. É uma confiança profunda, arraigada, inabalável na bondade e fidelidade de Deus. E essa confiança é contagiante, inspiradora, transformadora. Amados, chegamos ao final desta mensagem, mas o convite de Deus para adquirirmos sabedoria avançada permanece aberto para cada um de nós. Não importa onde você está hoje em sua jornada espiritual, não importa quantos erros cometeu ou quantas vezes se sentiu perdido. A promessa divina continua firme. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Que possamos ser homens e mulheres que buscam essa sabedoria com todo o coração. Que possamos ser guiados por Deus, não apenas nos grandes momentos, mas em cada respiração, cada escolha, cada passo. A sabedoria divina está disponível. Ela espera por corações humildes e dispostos a ouvir. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal para continuar crescendo espiritualmente. Deixe seu like, compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Sua jornada de sabedoria está apenas começando. E não se esqueça de acessar nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus no link do primeiro comentário fixado. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida. Até o próximo encontro.